Então, vamos lá. Olá, queridos. Vamos começar a nossa live aqui, a live de correção de prova. Prova do 5º B noturno da Univille, né? E é a prova que tratava o primeiro bimestre sobre os crimes contra a vida, até alguns crimes contra o patrimônio, em especial roubo e furto, tá? Então, vamos lá, vamos na primeira questão já. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E vocês acompanhem comigo, né, a correção, ok? Dúvidas, abre o microfone, pergunta, ou se não, fica no chat, ele faz as perguntas que eu vou responder. Vamos lá, primeira questão. João aproximou-se de José numa via pública, enfiou a mão no bolso traseiro de sua calça e subtraiu-lhe a carteira. José, no entanto, percebeu a ação de João, agarrou-lhe a mão. João desferiu vários socos e pontapés em José, causando ferimentos leves. Conseguiu se desvencilhar e fugiu sem a posse do produto do crime. Nesse caso, João responde por... Então, nós temos como alternativa correta o roubo impróprio consumado. Por que roubo impróprio consumado? Vamos lá. Me acompanhe na legislação aqui. No 157, ele vai dizer... O roubo impróprio é qual? A mesma pena incorre quem? Logo depois de subtrair da coisa, então inicia primeiro a subtração, logo depois emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa, para duas intenções, ou a impunidade do crime, ou conseguir a detenção da coisa para si ou para terceiro. Essa impunidade pode ser entendida como fuga, pode ser entendido como não identificação, qualquer que seja, que é o caso da nossa alternativa aqui agora. Então ele tentou pegar o objeto, foi interrompido e empregou violência para poder fugir, né? Para poder fugir. Então, roubo impróprio consumado consuma-se no momento do emprego da violência ou da grave ameaça, independente da posse patrimonial, de ter levado patrimônio, né? Como foi falado na aula do 157, que está aqui no nosso canal do YouTube também. Tá certo? Algumas outras alternativas aqui, só para talvez tirar alguma dúvida, tentativa de roubo próprio, aí não seria o caso, né? Porque a violência foi depois de iniciar a primeira subtração, então muda, lembra? Quando a violência vem primeiro, depois da subtração, roubo próprio. Quando a violência vem depois, roubo impróprio. Furto qualificado também não se encaixa, uma vez que teve o emprego da violência, afasta o furto, né? E aí então mata a alternativa 2 e a alternativa 4 aqui, tranquilamente. Tá? Vamos lá. Dúvidas? Ficou alguma coisa dessa questão? O que eu posso auxiliá-los? Tranquilo? Posso prosseguir. Então, vamos lá. Vamos prosseguir para... Próxima questão. Está aqui 2. Antônio e Beatriz, agindo de comum acordo, apontaram revólveres para Ana, exigindo a entrega de seus bens. Quando Beatriz encostou sua arma no corpo de Ana, esta reagiu, entrando em luta corporal com ambos, recusando a entrega de seus bens. Neste entreveiro, a arma apontada por Beatriz disparou acidentalmente e atingiu Ana, que veio a falecer, tendo então Antônio e Beatriz fugido imediatamente, todavia sem levar qualquer bem. Este fato configura o quê? Então nós temos aqui uma hipótese de um crime patrimonial e que entrou na luta, acabou a arma disparando, a arma então foi um disparo acidental, né? Ou seja, sem dolo, culposo ao disparo, e veio a falecer, acabou matando a vítima aqui. Então nós temos como alternativa correta latrocínio consumado, né? Por que latrocínio consumado? Então se vocês olharem lá na legislação nós vamos ter no 157 um roubo e o parágrafo 3º vai dizer se da violência resulta em morte. Então tá aqui, que é o latrocínio consumado. Por que consumado? Lá na súmula 610, né? Vamos na súmula 610 aqui, rapidinho, para mostrar a redação. Vai dizer que quando se dá a consumação, tá aqui, ó, súmula 610, há o crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente subtração dos bens da vítima. Então, por força da súmula 610 aqui, vai ficar bem claro que seria um latrocínio consumado. O fato de não levar bens não interfere na consumação. Outro detalhe, o fato de
A morte ter ocorrido por culpa também não interfere. Lembre-se que o resultado ele pode ser atribuído a título de culpa, aí nós temos um préter dolo, ou pode ser atribuído a título de dolo também, tanto faz, né? Nesse caso, houve o erro aqui, talvez um dolo eventual, podemos até dizer, eventualmente um dolo eventual, mas de qualquer forma, houve a morte, ou uma culpa, houve a morte, consequência do crime patrimonial, logo latrocínio consumado. Tá bom? Tranquilo, então, alternativa absolutamente correta em extremo de dúvidas. Alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Tá. Então, vamos lá. Continuando, dando continuidade. Vamos para a terceira, né? Considere a seguinte situação hipotética. Maria... Peraí, deixa eu só pegar o óculos que o velho aqui não enxerga. Tem um pouco de dificuldade. Aqui fica melhor. Vamos lá, então considere a situação. Maria se aproximou de Pedro, que se encontrava sentado em uma mesa de bar. Após alguns minutos de conversa, Pedro saiu para ir ao banheiro, ocasião em que a mulher colocou uma substância em sua bebida que, após ser consumida, deixou a vítima inconsciente. Aproveitando-se Maria, então, para subtrair o dinheiro que estava com Pedro, tendo encontrado em sua carteira o valor de R$ 5. Chateada com a baixa quantia encontrada, colocou veneno no seu copo, que estava perto de Pedro, e foi embora, sabendo que o homem em poucos minutos recuperaria o sentido e consumiria a bebida do corpo. Logo que Maria saiu, Pedro bebeu o líquido envenenado, vindo a morrer. Neste caso, temos aqui, houve um crime de roubo em concurso com crime de homicídio. Essa é uma questão bem capciosa. Por quê? Porque talvez empurre vocês a responder isso aqui, ó, houve um crime de latrocínio, né? Por quê? Porque houve o crime patrimonial, então a substância que deixa ele inconsciente, ela claramente entra aqui na violência imprópria, né, do roubo lá, que é aqui, ó, violência, grave ameaça, ou depois de haver, por qualquer modo, induzida a impossibilidade de resistência, né? Então, isso aqui entra com aquela substância que ele colocou para a pessoa acabar ali dormindo e ficado inconsciente. Então, caracteriza roubo, pega o patrimônio. Ela roubou, ponto. No entanto, por que não entra como latrocínio? Porque a morte não é consequência da violência empregada, esse é o primeiro ponto importante, não é consequência da violência empregada para o crime de roubo, uma vez que ela nem empregou violência. Ela colocou uma substância que seria chamada de violência imprópria, né? Segundo ponto, deixa eu grifar aqui para não ficar errado. Segundo ponto, aqui há uma outra conduta por parte dela. Ela, revoltada de ver que era apenas R$ 5 na carteira, ficou chateada e meio que para se vingar, para punir ele dessa condição, ela coloca o veneno, então, né? Então, ó, veja, chateada com a baixa quantia encontrada, colocou veneno, né? Coloca no corpo dele e foi verdade, né? Então, neste caso, nós temos um homicídio. Tá? Então, são dois crimes e não resultado qualificador daquele crime. Por isso que essa é uma questão um pouco complicada, mas é uma questão bastante comum também em concurso público. Tá? Fiquem bem atentos, porque o concurso público às vezes acaba tentando misturar o latrocínio com o homicídio. Sempre tem essa confusão de confundir um crime com o outro. Tá bom? Tranquilos? Ficou alguma dúvida? Posso prosseguir, então. Próxima. Avalie as proposições e marque a alternativa correta. Então, vamos lá. No homicídio préter-intencional, pode-se dizer que o elemento subjetivo é o préter dolo? Sim, né? Préter-intencional está aqui, o elemento subjetivo, préter dolo. A gente já viu que é o roubo, a lesão corporal com o resultado morte. Então, é o homicídio chamado homicídio préter-intencional. Então, a primeira está verdadeira. 2. A distinção entre roubo próprio e roubo impróprio reside no momento que o sujeito emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa. Quando isso ocorre para a subtração do bem, há o roubo impróprio. Quando o emprego de violência visa assegurar a impunidade ou a detenção da coisa, há o roubo impróprio. Está invertido aqui, né? A redação está correta, só está invertido. No caso, é o roubo
impróprio na primeira hipótese é o próprio, e aqui seria o impróprio. Então, a 2 estaria falsa. 3. Furto famélico é quando o agente subtrai produtos alimentícios ou medicamentos em caso de estado de necessidade sua e de sua família. Perfeito, lembra? É aquele que é para salvar, é o claro estado de necessidade mesmo. Eu quero salvar a minha família, a minha vida, eu preciso comer. Por isso, gêneros alimentícios e medicamentos apenas, tá? Então, a 1 estaria correta, a 3 também está correta. 4. Assertiva 4. Para reconhecer o princípio da insignificância, deve-se obrigatoriamente analisar a conduta do agente e o valor da res, ou seja, a ausência de lesão patrimonial em face do baixo valor do bem. Então, lembre-se, a conduta tem que ser do agente. Qual é o tipo de conduta? Se a conduta é uma conduta adequada, por exemplo, não cabe num roubo, né? Por causa da violência, então ela tem que ter ínfima lesão ao bem jurídico, né? Ser insignificante a lesão, por isso não cabe no roubo. Então, no princípio da insignificância, e analisar ainda o valor da res. Qual é o valor? O valor tem que ser um valor baixo, né? Um valor pequeno, tanto em relação à vítima quanto em relação à sociedade. Sempre tem que analisar esse conjunto, não é só um individual, tá certo? Então, a 4 também tá correta. Logo, nós temos como errada apenas a 2, né? Apenas a 2 está errada. Vamos para o gabarito. O gabarito vai dizer a alternativa correta, apenas a 2 está incorreta. Perfeito. Então, tem que tomar um pouco cuidadinho, porque também tem essas pegadinhas aqui, ó, correta e incorreta, né? Ó, aqui está correta e aqui está incorreta. Então, apenas a 2 está incorreta. Realmente, é essa alternativa aqui, condizente com a nossa resposta. Tranquilos? Ficou alguma dúvida? Parece fácil como eu falando. Essa eu marquei certo, eu troquei. Puxa, não dá para trocar. É o primeiro insight que vem na nossa cabeça, confia em mim, tá? O primeiro insight que vem é o insight correto, tá? Sempre. Se você estudou, próprio, né? Estudei, chegou, leu a questão, puxa, acho que é essa, porque a primeira coisa que vem na tua cabeça é a parte da lembrança que está no cérebro, tá? Aí depois tu começa a trazer a parte já inanimada, a parte de inventar, de invenções e tal, e aí por isso acaba atrapalhando, tá? Tinha que ser um bem jurídico e não só o valor patrimonial. A Edna fala, pensei que a alternativa 4 tinha que ser bem jurídico e não só patrimonial. Sim, é no tocante ao bem jurídico, né? Bem jurídico como um todo, perfeito. Mas, por exemplo, num crime de roubo não cabe. A insignificância num crime de roubo já não cabe, porque ele ofende duas vezes um pluriofensivo. Ele ofende dois bens jurídicos, né? O patrimônio e a integridade física. Então, como a integridade física vai ser lesionada, não tem como se aplicar a esse caso. Tá certo, Edna? Vamos para a próxima. Tá. O filho intervém energicamente em favor da mãe diante das ameaças que o pai, embriagado, fazia à sua esposa. O pai bêbado não se conforma, vai até o guarda-roupa, retira de lá sua espingarda e, pelas costas, aciona várias vezes o gatilho contra o próprio filho. Nada acontece. A mãe, pressentindo aquele desfecho, havia retirado da arma todos os cartuchos. O pai cometeu crime impossível, né? Por que crime impossível? Olha lá no artigo 17, vamos lá no socorrer do artigo 17, que vai falar o que é crime impossível. Crime impossível diz que não se pune a tentativa, aqui ó, crime impossível. Então, não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o delito, né? Consumar-se o crime. Então, vejam, é absolutamente impossível, porque como é que eu vou matar alguém se a minha arma não tem munição, né? A arma sem munição é impossível, é completamente ineficaz o meio e o objeto que eu acabei utilizando aqui. Portanto, crime impossível. Acho que é uma questão dada, digamos assim, né? É aquela do brinde que na prova. Todo concurso tem, toda prova tem, a gente sempre tem uma questão brinde. Acho que essa daí não havia por que ter maiores dificuldades. Certo? Dando continuidade. Vamos lá. Assinale a opção correta com referência aos crimes patrimoniais. Então, qual é a alternativa correta? Vamos primeiro na correta, depois a gente olha as outras. A correta vai dizer o quê? Ocorre o crime de latrocínio se, logo após a subtração da coisa pretendida, por aberratio ictus,
o agente atinge seu comparsa querendo matar a vítima? Essa é extremamente complexa, essa questão, né? Muitos de vocês acertaram e talvez não dê muito crédito para a questão, mas é uma questão muito boa. E também recorrente em concursos. Vejam só. Primeiro, quando a gente tem um erro, a gente tem que entender primeiro o erro aqui, né? Que é o erro na execução, né? Aberratio ictus é o erro na execução. Então, o que é o latrocínio? Quando ele está subtraindo a coisa pretendida e erra e atinge o seu comparsa querendo matar a vítima. Então, ele queria matar a vítima. A lesão à vida seria consequência do crime patrimonial, subtração da coisa pretendida. Estamos falando de crime patrimonial, está aqui no título da questão. Logo, nós temos latrocínio, está certo. Agora, por que latrocínio contra o comparsa? Tomem cuidado, contra o comparsa não necessariamente latrocínio. E eu até adoro essa questão, adoro, faço essa questão muitas vezes. E fica a dica até em concursos públicos para vocês. Vejam, latrocínio, se eu acabo uma cena de roubo, vamos lá no banco, é um assalto, todo mundo cometendo, duas pessoas cometendo crime, acabou o assalto, entro no carro para fugir, e pego o meu comparsa e para ficar com todo o dinheiro eu vou e mato o meu comparsa e digo, ó, não preciso mais de você agora, já conseguimos o roubo, bum, dou um tiro na cabeça do comparsa, mato o comparsa e vou me embora, não é latrocínio. Porque aí o comparsa não é resultado do crime de roubo. O comparsa é o sujeito ativo do crime também. Aí eu tenho um homicídio. Tenho um roubo acumulado com o crime de homicídio. Tá certo? Não é latrocínio. Nesse caso é latrocínio por quê? Em face do erro. E aí vamos lá. Onde está esse erro, professor? Onde a gente pode achar esse erro? Vamos lá no erro de execução. Então o erro de execução vai estar no 73. 73, está aqui, erro de execução. Quando o agente, por acidente ou erro, está aqui, no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa pretendida, que era a vítima, atinge pessoa adversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atentando ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20. Então, o que vai acontecer? Eu vou responder como se fosse a vítima. Se fosse a vítima, era latrocínio. Então, como eu errei e acertou o comparsa, é como se eu tivesse acertado a vítima. Com isso, por força do artigo 73, erro da execução, vai ser o latrocínio consumado, essa alternativa aqui. Perfeito? Tá? Alguma dúvida daí? Que eu vou ler as outras alternativas. Fala lá. Nessa aí, professor, a 2, a 3 e a 5 eu tinha descartado, né? Eu coloquei a 1. Porque, para mim, quando o professor explicou o latrocínio, o professor deixa bem claro que não é necessariamente logo após a subtração. Então, eu automaticamente excluí essa daí. E que pode ser também outra vítima, né? Às vezes não precisa ser a patrimonial, pode ser o policial, tá? Mas daí, então, essa daí eu excluí porque eu falei, não precisa ser necessariamente logo após, pode ser antes também. Daí perfeito. Vamos lá, vamos ler uma por uma aqui. Perfeito, Fabiano. Ó, no crime de roubo, vamos ler essa. No crime de roubo, se a arma não é apreendida e, consequentemente, não pode ser submetida à perícia, o autor do crime responde por roubo simples, pois não há como comprovar o potencial lesivo da arma. Não, né? Hoje o valor probandi está lá na aula, inclusive de roubo, no YouTube. O valor probandi da palavra da vítima aqui tem muito valor probandi, né? A vítima falou que existia a arma, portanto, vai ser com o aumento de pena do emprego de arma, não roubo simples. A2. Para a aplicação da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto, é necessário que os agentes, pelo menos 2, sejam imputáveis. Não, lembra que pode ser um inimputável, né? Desde que ele concorra de forma consciente para o crime. Sendo inimputável ou não, não vai mudar nada para o concurso de agentes. 3. No crime de furto, é impossível o emprego de violência por parte do sujeito ativo, por ser este o meio caracterizador do crime de roubo. Não, né? A violência pode ocorrer, mas a violência vai ocorrer contra a coisa e não contra vai ocorrer contra a coisa e não contra a pessoa. Essa é a diferença só. Não pode ter contra a pessoa. Aí sim, é roubo. Né? E a 5, o roubo próprio difere do roubo impróprio em face do meio utilizado, pois no impróprio não se utiliza de arma. Nada a ver, né? É a questão só do momento. A violência antes ou a violência depois. Só isso que muda.
Perfeito? Tranquilo? Acho que essa aqui, a 4 não tá tão correta assim, mas tudo bem. Tão correta? Não, tá bem correta. Porque ela, logo após a subtração da coisa pretendida, então tá dentro do crime de roubo, logo após, ele erra e atinge o comparsa, ele ia matar a vítima, que é exatamente aquele exemplo que eu dei da lotérica, né? Que daí dentro da situação do roubo, ele está saindo, acabou logo após do roubo, ele vai matar a vítima. Ao matar a vítima, ele erra e acaba matando o comparsa. Então, com isso, o resultado qualificador do crime de roubo, latrocínio. Mas daí devia ter, pode ser logo após, não só logo após. Desculpe. Compreenderam? Fabiana, entendeu? Não, eu entendi, professor, porque eu fiquei com essa questão É que é de difícil. ser tanto logo após quanto pode ser antes. Daí eu considerei. É que é difícil, sim. Não tenha dúvida, não. Essa questão é bem difícil, essa questão aqui. Principalmente pelo erro aqui, se não lembrar dessa teoria do erro aqui, acaba errando para usar o trocadilho aqui, indevido. Tá? Vamos lá, vamos na próxima. Considera a situação hipotética, então ele vai dizer lá, o Péricles resolveu matar Letícia envenenada, ofendendo-lhe um copo de suco, né? Oferecendo-lhe, perdão, um copo de suco. Antes de beber, a vítima logo percebeu que se tratava de líquido envenenado por conta do cheiro forte. Tendo Péricles, diante disso, amarrado-a e forçando-lhe a tomar o suco envenenado, sendo, após isso, a mesma agonizou por um tempo considerável até morrer. Essa é bem interessante, essa questão. Vamos lá, deixa eu só colocar o carregador aqui. Então, vejam só. Antes de beber, ela colocou veneno. Isso é importante enxergar. Antes de beber, a vítima percebeu que era veneno, né? E aí, assim, o Péricles, diante disso, amarrou ela e forçou a tomar o suco envenenado. Essa é o ponto importantíssimo da questão. Então, vamos lá. Alternativa 3 aqui, que está correta, que diz: o uso de veneno, referido expressamente no Código Penal como qualificador de homicídio, tem natureza de meio insidioso, meio enganoso, né? De modo que a substância deve ser ministrada de forma dissimulada, sem o consentimento da vítima. Se a vítima for forçada a ingerir o veneno, poderá, contudo, se caracterizar a utilização do meio cruel, genericamente referido no Código Penal, que igualmente qualifica o crime. Essa seria a resposta. Vamos voltar lá no 121. Aqui no 121. Então, essa é uma aula que a gente deu já faz algum tempo para vocês, né? Não sei se alguns vão lembrar, mas nós temos lá o 121, vai ter uma qualificadora, inciso 3º, parágrafo 2º, inciso 3º, que vai dizer, aqui, ó, com meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. Então, para ter o veneno, ele tem que ser... Cadê aqui? Para ter o veneno, ele tem que ser um meio insidioso. O que é o insidioso? É o enganoso. É quando dissimula, quando engana, a pessoa não sabe, toma e não sabe que é enganoso. A questão deixa bem claro. A vítima percebeu que era um líquido envenenado. Aí, o que o sujeito ativo do crime fez aqui? O Péricles fez. Ele forçou o camarada a tomar envenenado, amarrando ele e tal. Então, veja, o uso do veneno aqui, ele tem só como meio insidioso, dissimulado, sem o conhecimento da vítima. Se ele for forçado a tomar o veneno, ele pode se caracterizar o meio cruel, que é o genericamente fisto, que é aqui, ó. O veneno, ele tem que ser insidioso. Ele pode inserir como qualificadora quando ele for cruel. Então, aqui ele não foi insidioso, professor, não foi enganoso, né? Por quê? Porque não enganou a vítima. A vítima viu. No entanto, foi cruel, porque amarrou o cara e forçou o cara a tomar o suco, mesmo ele sabendo que aquilo era veneno. Então, isso
ainda agonizando por um tempo considerável. Isso é cruel, né? Essa é a crueldade, quando é o exagero do sofrimento, seja o sofrimento físico ou o sofrimento psicológico, moral, que é o que aconteceu aqui. Portanto, o uso aqui da alternativa 3 aqui, bem correto, acho que bem adequado, inclusive, para isso. Tá? O que vocês poderiam confundir seria assim, ó. Houve homicídio qualificado por conta do emprego do meio insidioso, considerando que a vítima agonizou por tempo considerável. Então, não é insidioso. Insidioso é com engana. Aí aqui, se não lembrou, pode ter se confundido, né? Feito, tranquilos? Alguma dúvida dessa? Sou obrigado a rir. Colocou o Péricles aí, não. Perfeito. Era ele. Não é o Periclão lá, né, no cantor, mas é o Péricles aqui também. Perfeito, Edina. Vamos lá para a última questão. Considere a seguinte situação hipotética. João ia passando por uma rua quando percebeu que uma senhora cega sentada em uma calçada pedindo dinheiro. Viu que no cesto utilizado pela pedinte para recolher as esmolas havia uma nota de R$20. Imediatamente simulou que ia colocar uma moeda no cesto e de lá subtraiu R$5, sem despertar a confiança da vítima. Um grupo de rapazes que ia passando pelo local percebeu, contudo, a manobra de João e conseguiu prendê-lo quando o mesmo já estava tentando embarcar em um ônibus. Então, nós temos aqui um furto, a resposta certa, a 2, um furto qualificado. Por que qualificado? Vamos lá no furto. Qualificado pela fraude que ele emprega, né? Ele foi lá, simulou, então a simulação é um elemento caracterizador da fraude. Não precisa nem ir longe. Então, há uma subtração de coisa alheia móvel, está aqui, né? E aí nós temos a fraude que está aqui, ó, mediante fraude, que é uma qualificadora, claramente aqui é uma qualificadora do furto. Veja, vou voltar lá, aqui, ó, simulou que colocaria uma moeda no cesto e de lá subtraiu R$5, né? Logo, ele está, de que forma? Ele está empregando fraude para poder subtrair furto qualificado, que é a resposta aqui, furto qualificado. Acho que essa é bem facinho, é o tal da questão dada, né, que eu acabei de falar ali do crime impossível. Essa também acho que com bastante facilidade para compreender e fácil da fraude. Falou em simulação, criou uma estratagema, um ardil, inventou alguma coisa, criou um subterfúgio para conseguir aquilo, isso tudo é elemento de fraude, né? Sempre elemento de fraude, e aí a fraude utilizada para diminuir a vigilância da vítima e conseguir subtração do bem. Isso é a característica do furto mediante fraude, furto qualificado ali do 155. Tá? Tranquilos? Ficaram com dúvida? Agora que eu vi que tinha do Ednan, tinha até o vai um suquinho aí. Tadinho do Félix, mas muito bom mesmo. Então tá, meus queridos, era isso. Tiramos todas as dúvidas da prova, tá? Então, dei uma relida nela, acho que vale a pena, dei mais uma estudada nela, vale bem a pena, uma vez que tem questões muito importantes aqui que caem em concurso e a gente pode utilizar dela para outras situações aí mais para frente, tá bom? Então eu vou encerrar a gravação por aqui. Um grande abraço, agradeço e vejo vocês no próximo vídeo.